Você já parou para pensar quanto dinheiro você está perdendo todos os anos só por estar aqui no Brasil? Enquanto a gente está aqui, o real ele derrete. A nossa inflação é alta, o governo gasta mal e a taxa de juros é implacável. E para piorar, toda a crise lá fora acaba respingando aqui na gente. Para se ter uma ideia, o dólar se valoriza contra o real todos os anos. E nos últimos 10 anos, o real perdeu 50% do valor contra o dólar. E olha o mundo hoje. Guerras, tensão com a China, tarifaço do Trump e tudo isso faz com que o dólar fique cada vez mais forte e o real continue apanhando. Então hoje eu vou te mostrar como eu, Arthur, me protejo dessa bagunça, investindo em dólar de forma simples e vendo ali pingar todos os meses dividendos em dólar. E o que você vai ver nesse vídeo hoje? Primeiro, por que você também deveria se dolarizar? Segundo, qual é o ativo que eu escolhi para investir os meus primeiros $2.000 em investimentos internacionais? E terceiro, como fazer na prática, desde lá do aplicativo da XP, convertendo o nosso real em dólar e investindo aí nos ativos financeiros internacionais. E rapidinho, antes da gente entrar no assunto, se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Aqui eu tô trazendo minha vida real de investimentos, minha carteira pública, sem enrolação, mostrando o que eu estou fazendo semana após semana, de verdade, com o meu dinheiro. Com isso, vamos aprender juntos a não cair em ciladas pelo caminho. Então, clique no botão de se inscrever, ative o sininho e bora pro vídeo. Em primeiro lugar, por que então devemos dolarizar o nosso patrimônio? Pelo menos uma parte desse patrimônio. O real é uma moeda prata, essa que é a verdade. Nossa moeda ela perde valor todos os anos, com juros altos, inflação, governos instáveis. E o dólar, inegavelmente, é a moeda mais forte do mundo. Então, quem tem dinheiro lá fora consegue se proteger de crises aqui dentro. Segundo lugar, galera, olha o mundo hoje. Tem guerra na Ucrânia, tem guerra em Israel, tem tensão financeira para todo lado. China, Brasil agora com o tarifaço do Trump, eleições brasileiras vindo aí no ano que vem. Os juros americanos também estão muito altos e uma incerteza generalizada. E quando dá ruim no mundo inteiro, para onde as pessoas comem? Pro dólar. Pro dólar e pros bonds americanos, que seriam o equivalente da renda fixa aqui no Brasil. Quem está dolarizado está menos exposto ao risco inerente ao Brasil. Então, basicamente, ter parte do seu patrimônio dolarizado significa criar um seguro invisível para o seu patrimônio. Então, se o real cair, o dólar segura, e se o real se enrolar, lá fora segura. Bom, então vamos lá, quero investir R$2.000, que é pequena parcela aí do meu patrimônio total. Não vai parar por aí, eu vou continuar investindo todos os meses, mas esses R$2.000 foi o equivalente no câmbio a $350 e eu investi em um ETF chamado VCLT. Mas não, eu vou explicar já o que é esse ETF VCLT. Então o objetivo é ir comprando pouco a pouco todos os meses, sem pressa. Assim vou montar minha parte dolarizada mês a mês. Beleza, Arthur, mas o que seria esse tal VCLT, esse ETF VCLT? O VCLT é um ETF da Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo. O VCLT ele compra títulos de dívidas de empresas americanas, as maiores empresas americanas, vamos dizer assim, tipo a Apple, a Microsoft, bancos gigantes, empresas de energia e etc. É renda fixa? É, mas é em dólar. O VCLT investe somente em bonds corporativos de longa data, ou seja, empresas que pegam dinheiro emprestado e pagam a juros altos. E esses juros geram dividendo para mim mês a mês. E o melhor de tudo são de empresas, galera, que tem ali uma segurança muito alta, ou seja, o risco de calote é quase zero. Então vamos lá para o histórico e para o rendimento do VCLT. O VCLT ele foi criado lá em 2009, quando a aversão ao risco ela ficou muito grande. A crise de 2009 causou uma aversão tão grande que as pessoas recorreram à renda fixa. E é nesse contexto que o VCLT se formou. E quanto ele rende por mês? O VCLT ele para cerca de 5% ao ano, divididos em pagamentos mensais. Ou seja, vai cair dólar na sua carteira todos os meses. E o rendimento ele varia. Quando os juros dos Estados Unidos sobem, o preço do teto cai. Porém, o yield, que é o rendimento mensal, ele acaba por subir, porque os títulos acabam pagando mais, já que esse ETF é baseado na renda fixa. Então, quanto maior os juros, mais o ETF vai arrecadar. E nos últimos 10 anos, como ficou o fundo do VCLT? Quem ficou com o VCLT nos últimos 10 anos obteve um retorno aí de cerca de
6% ao ano em dólar, juntando tanto dividendos quanto a valorização. Agora você pode estar se perguntando, credo, mas só 6% de valorização? Pois é, pode parecer pouco, mas se a gente calcular a valorização em dólar e compararmos com o real, nós podemos ter uma surpresa muito boa e é o que eu vou te mostrar agora. Veja bem, o câmbio do real para o dólar, ele fica em cerca de 7% ao ano de perda do real contra o dólar. O que significa que o dólar se valoriza 7% ao ano em relação ao real. Então, para fazer a equivalência de rendimentos, nós vamos usar a seguinte forma. O dólar mais 6%, que vira real, mais a taxa de câmbio. Isso, se a gente for calcular, vai dar IPCA, que seria inflação, mais 13% ao ano. Ou seja, para igualar o rendimento que o VSLT obteve nos últimos 10 anos, a gente precisaria de um rendimento aqui no Brasil que pagasse IPCA mais 13%. Você tem noção do que é isso? E historicamente na Bolsa Brasileira, mas lembrando que o VSLT é um título de renda fixa, é um ETF de bonds. Mas, se a gente for comparar com a Bolsa Brasileira, que em tese deveria entregar ali um rendimento mais alto, pois o risco é maior, ele perdeu de lavada. A Bolsa Brasileira, nos últimos 10 anos, apresentou um resultado do IPCA mais 9% apenas. Ou seja, você deixando o seu capital num ETF americano de renda fixa, ou seja, que é a coisa mais segura do que isso, te deu IPCA mais 13% em reais. Já a Bolsa Brasileira te deu IPCA mais 9%. Lembrando que tem todo o risco de ser um país emergente, de ser renda variável e etc. Meus amigos, se a gente estudar um tiquinho que for, a gente já consegue andar. Mas voltando ao assunto do ETF, quem é que gera isso? Bom, a gestora é a Vanguard, uma referência global quando o assunto são ETFs, de forma totalmente automatizada, taxa de administração baixíssima, tipo 0,04% ao ano, ou seja, muito barato mesmo. E eles basicamente replicam o índice de bonds americanos, sem inventar muita moda. E por que eu escolhi o VSLT? Bom, dessa vez eu quis um ativo que me rendesse em dólar, que pingasse ali todos os meses na minha conta, sem precisar ficar especulando em ações. Ela tem volatilidade? Tem, mas eu tô comprando para segurar por anos, se for preciso, reinvestindo ali os dividendos para aumentar ainda mais a minha renda passiva. Beleza? Então, entendido? Bora aqui para a tela da XP, onde eu vou mostrar como converter ali o seu real em dólar e como comprar os ativos financeiros internacionais. Bora lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transferir todo o nosso dinheiro para a conta internacional. Então, e agora nós vamos fazer o câmbio para o dólar. Então, estou trocando aqui R$2.000 por dólar, que vai dar algo em torno de 350 dólares. Em seguida, vamos em renda variável e procuramos o ativo que nós queremos. Eu escolhi o VSLT, confirmo e pronto. Nós já estamos investindo em um ativo internacional que nos paga em dólar. Muito fácil, né? Tranquilo. Então é isso. Dólar na conta, ativos comprados e agora juros pingando em nossa conta todos os meses. E comenta também, você já investe lá fora? Tem vontade de investir? Vai investir a partir de agora? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível. E bora crescer juntos. Valeu!